Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, a gente vai trazer as informações do dia do agronegócio, também da economia, previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, e também as cotações nesta quarta-feira, hoje dia 13 de junho de 2018. Alguns assuntos que a gente hoje vai falar aqui no Destaque Rural Notícias. Vamos trazer ainda algumas repercussões sobre a greve dos caminhoneiros e que algumas instituições estão entrando na justiça em relação à questão do frete. Além disso, também hoje, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu aumentar a taxa básica de juros e também foi para melhor aí as previsões, né, de aumento da economia dos Estados Unidos. Vamos saber como é que foi a repercussão disso aí na Bolsa de Valores e também no dólar. Então, a partir de agora, fique ligado, está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então que a liberação de crédito rural referente à safra 2017-2018 atingiu 131,6 bilhões de reais em 11 meses, período que começou em julho do ano passado de 2017 até maio agora de 2018. Os dados são do relatório de financiamento agropecuário de liberação de recursos da atual safra, que foi divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A principal liberação de crédito aconteceu na modalidade de custeio no período, com 72,2 bilhões de reais, aumento de 2% no valor das contratações. O aumento no valor médio das operações de custeio, ou seja, operações com valores maiores. As finalidades de industrialização e comercialização tiveram incrementos percentuais semelhantes na faixa de 35%. O investimento também teve variação positiva de 28,6% em relação ao mesmo período da safra passada, sendo a segunda finalidade a demandar maior volume de recursos, com 27 bilhões e 200 milhões de reais. E a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e também a Septis, que é uma empresa de origem suíça especializada em rastreabilidade, assinaram hoje, durante o Congresso Brasileiro de Soja em Goiânia, um acordo geral de cooperação para desenvolvimento de projetos conjuntos de rastreabilidade de produtos agrícolas com valor agregado. O acordo geral prevê inicialmente a discussão de projetos piloto para a cadeia produtiva da soja convencional. Nessa primeira fase do acordo de cooperação vão ser mapeadas oportunidades e etapas que envolvam o processo de produção da soja convencional. As duas empresas pretendem iniciar diálogos com diferentes elos da cadeia produtiva para, assim, desenhar um projeto piloto de rastreabilidade da soja brasileira. Esse projeto vai ser coordenado, então, pela Secretaria de Inovação da Embrapa e vai contar com equipes da Embrapa Soja e também da Embrapa Cerrados. As entregas de fertilizantes ao mercado doméstico alcançaram 1.783.000 toneladas em maio. Esse dado é uma queda de 27,3% na comparação anual e um dos motivos foi a paralisação, a greve dos caminhoneiros. Quem está dizendo isso, quem está trazendo essa informação, é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, foram entregues 9.843.000 toneladas, dado que significa uma redução de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção nacional de fertilizantes intermediários chegou a 643.000 toneladas em maio, diminuindo 7,9% na comparação anual. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, a produção atingiu 3.124.000 toneladas. Caiu, então, 5,2% em relação ao mesmo período de 2017. E o chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morandi, além de pesquisadores da instituição, defenderam numa reunião realizada com a Frente Parlamentar Agropecuária, reunião que aconteceu ontem, terça-feira, dia 12, eles então defenderam a modernização da atual lei sobre defensivos agrícolas no país. Para os pesquisadores, conforme informou a FPA em nota,
o substitutivo do projeto de lei 3.200/2015, que versa sobre o assunto, pode acelerar o acesso a produtos mais seguros e eficientes que, pela legislação atual, levam cerca de 6 a 8 anos para serem aprovados e liberados para a comercialização. Segundo Morandi, a agricultura convencional e orgânica são complementares e não contraditórias. O chefe da Embrapa afirmou que ambas as vertentes fazem parte de um conjunto que atende toda a população e que o uso de defensivos é uma das formas de manejo mais utilizadas nos plantios ou no plantio em larga escala. Ressaltou também que, por outro lado, é necessário garantir segurança, não só para o consumidor, mas também para o agricultor, com formas corretas de manuseio e dosagem. E aí ele disse também que está faltando duas coisas importantíssimas aí, que são informação e também orientação. Vamos agora falar de estoques de arroz. O estoques privado de arroz, segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, arroz em casca e também beneficiado, alcança 689.300 toneladas. Esse volume corresponde a um aumento de 69% em comparação com o ano passado, que chegou a 408 mil toneladas. O levantamento é de técnicos da Conab, que foi realizado no período de fevereiro até maio agora de 2018. Na pesquisa deste ano, verificou-se que 578 mil toneladas são de arroz em casca, 72 mil toneladas são do cereal beneficiado. Já a posição do estoque público total na data de referência, de fevereiro a maio de 2018, era de 25 mil toneladas. E a Conab diz que o objetivo desse estudo é saber da quantidade do produto que está armazenada em unidades particulares e também qual é o estoque de passagem aí até o dia 29 de fevereiro deste ano, data em que finalizou a safra 2016-2017. E as informações consolidadas vão permitir ao governo, então, conhecer o balanço da oferta e demanda para dar, então, mais subsídios para a elaboração de políticas agrícolas e também de abastecimentos relativos à cultura do arroz. Falando nessa questão do arroz, ele manteve o seu movimento de crescimento nas exportações, viu? No mês de maio, o cereal teve uma alta de 73% na comparação com abril, o que faz aí o acumulado do ano em volume ser superior ao total comercializado no ano passado. São 592 mil toneladas nos 5 primeiros meses do ano, contra 586 mil toneladas em todo o ano passado. Os dados estão no relatório de comércio exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado pela Farsul, ontem, terça-feira, dia 12. E as exportações do Rio Grande do Sul no mês de maio totalizaram 1.772 bilhões de dólares, sendo que 1.358 bilhões apenas em produtos do agronegócio. Isso equivale a 76% do total. A informação partiu da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Foram 2.625.000 toneladas de produtos agropecuários embarcados no mês passado. A receita foi de 1.358 bilhões de dólares, superando em 10,8% ao mesmo mês do ano passado. Para a Farsul, esse resultado se deu aos embargos sofridos pelos produtos no mercado internacional e também à greve dos caminhoneiros. O chefe de assessoria jurídica da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rudy Maia Ferraz, diz que a entidade protocolou hoje uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM, no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra a medida provisória 832, que foi editada no dia 27 de maio pelo governo federal para pôr fim à greve dos caminhoneiros. E a resolução da ANTT, que é a Associação Nacional de Transportes Terrestres, que instituiu a tabela de fretes. Ferraz diz que, por enquanto, a CNA não vê outra solução para o impasse. Ele diz que, desde o início, a CNA tem buscado o diálogo, esteve aberta às negociações para tentar, então, solucionar aquilo que ele chama de impasse de forma política e sem precisar judicializar. Mas esse impasse está jogando custo ao produtor rural, disse ele. E ele ressalta também que essa tabela ela aumentou tanto que praticamente 150% a mais foi o que aumentou o valor do frete. O governo chegou a propor até uma nova versão que tinha ali uma
uma diminuição no valor de 20% dos custos, né, em relação à versão inicial, mas ela não foi aceita pelos caminhoneiros e acabou sendo revogada horas depois, o que aconteceu na semana passada. Mas olha, não foi só a CNA não que ingressou na justiça em relação a essas questões aí e o que foi acordado com os caminhoneiros. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, e suas 16 associadas dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia ingressaram hoje com uma ação ordinária na Justiça Federal do Distrito Federal para suspender, então, os efeitos dessa medida 832 e a resolução também que instituiu a tabela do frete para transporte de cargas. Também sobre essa questão, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOVE, junto com a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, a ASEBRA, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, disseram por meio de nota conjunta que não há negociações ocorrendo entre as entidades e órgãos do governo federal ou entidades representativas dos caminhoneiros sobre a fixação de preços mínimos de fretes de cargas a granel pela ANTT. As associações reforçaram que representam quase a totalidade da comercialização do soja, farelo de soja e milho, excluindo as cooperativas de produção. As três entidades assinalaram ainda que a solução para os problemas de remuneração dos motoristas autônomos não vai ser resolvida impondo sobre os embarcadores um tabelamento de preços. E o número de bovinos abatidos no estado do Mato Grosso do Sul, que é o maior, que tem aí o maior rebanho do país em maio passado, só não foi menor do que o registrado em abril do ano passado, 2017, mês seguinte à Operação Carne Fraca, quando uma série de indústrias suspendeu aí temporariamente as atividades. A informação é do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Conforme o IMEA, que hoje divulgou uma nota, o estado abateu 338.400 cabeças, um número que significa uma queda de 29% em relação a maio do ano passado e 19% também de queda ante o dado do mês de abril. E senadores aprovaram ontem uma urgência na tramitação do projeto de decreto legislativo 61/2018, que autoriza o produtor de etanol a vender diretamente aos postos de combustíveis. Com a urgência, essa proposta passa a contar na ordem do dia da próxima sessão deliberativa da Casa. A proposta derruba o artigo da Resolução 43/2009 da Agência Nacional de Petróleo, que só permite ao fornecedor comercializar o etanol com outro fornecedor cadastrado na ANP com um distribuidor autorizado pela agência ou então com o mercado externo. Em nota, o autor do projeto, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que a limitação, nas palavras dele, produz ineficiências econômicas ao impedir o livre comércio através da venda direta entre produtores de etanol e postos de abastecimento. Vamos agora às informações de economia. Informações de economia, então. As comissões responsáveis por debater as medidas provisórias enviadas pelo governo após o acordo com os caminhoneiros tiveram seus integrantes designados na tarde de hoje. Os colegiados, que são compostos por deputados e senadores, vão agora se debruçar sobre 3 medidas provisórias, a 836, a 837 e 838, assinadas pelo presidente Michel Temer no fim do mês passado, uma semana depois da edição de outras 3 propostas, garantidas mediante negociação para o fim da greve dos caminhoneiros. A MP 838, a título de informação, concede subvenção econômica a produtores de combustíveis. A medida provisória 836/2018 acaba com o regime de tributação especial que existia no setor petroquímico. E a MP 837, que institui indenização para policiais rodoviários federais que deixarem seu período de descanso para participar de ações complexas ou emergenciais.
E depois da greve dos caminhoneiros interromper em maio 18 meses seguidos de crescimento na montagem de veículos, a indústria automobilística já está convocando jornadas extras na produção. O esforço visa a recuperar, então, as perdas dos dias em que as montadoras do país foram obrigadas a desligar as máquinas por causa da paralisação no transporte de cargas. Trabalhos aos sábados, também horários de expediente estendidos em dias úteis e também descontos nas férias dos operários estão entre os anúncios que desde o retorno das atividades estão sendo feitos então aos funcionários por fabricantes de automóveis e seus fornecedores de peças. Por causa da ociosidade elevada das linhas, o setor em geral tem espaço então para acelerar a produção e está fazendo isso para recuperar aquele tempo perdido. O assunto que hoje foi o que mais impactou aí no mercado acionário brasileiro e também no dólar foi a decisão do FED, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de aumentar os juros básicos da economia do país em 0,25 ponto percentual para um patamar entre 1,75% e 2%. Com isso, então, o Fed, o Banco Central americano, voltou a mostrar confiança no fortalecimento da economia americana. Foi a segunda já elevação dos juros de referência nos Estados Unidos neste ano. Só que o Fed deixou claro que outras duas devem ocorrer até o final do mês de dezembro. A decisão foi tomada de forma unânime, com 8 votos a favor e nenhum contra. O Fed também melhorou a previsão de crescimento econômico dos Estados Unidos para este ano dos 2,7% calculados em março para 2,8% e previu que a inflação vai fechar 2018 em 2,1% em vez de 1,9%, como analisou 3 meses atrás. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o resultado disso, os impactos disso, então, na Bolsa de Valores e no dólar nesta quarta-feira. Porque antes quero falar ainda um pouco sobre Estados Unidos, e a relação comercial com a China. O governo de Donald Trump está se preparando para impor tarifas sobre bilhões de dólares em produtos importados da China na semana que vem, e essa decisão deve desencadear uma retaliação pesada de Pequim. Então, mais um capítulo aí nessa novela aí dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos e China. A quantidade total que vai ser taxada estaria ainda sendo calculada, mas membros da Casa Branca, dos departamentos do Comércio e também do Tesouro, além do escritório do representante de comércio, se reuniram para discutir a questão antes do presidente norte-americano ir ao encontro do G7 na semana passada. Eles concordaram que os Estados Unidos devem então seguir em frente com as tarifas. O presidente Michel Temer sancionou hoje, quarta-feira, dia 13, a lei e assinou o decreto que regulamenta os saques das contas inativas dos fundos dos programas de integração social, o PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, agora para todas as pessoas que têm o benefício. O pagamento dessas cotas deve injetar 39,5 bilhões de reais na economia. E o impacto potencial no PIB é na ordem de 0,55 ponto percentual. Segundo Temer, o objetivo é movimentar a economia brasileira, assim como ocorreu com o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que naquela época, no passado, injetou cerca de 43 bilhões de reais na economia. Olha, hoje pela manhã o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados da Pesquisa Mensal do Comércio, PMC, mostrando que o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 1% na passagem de março para abril deste ano. Em março, o varejo teve alta de 1,1% e, de acordo com os dados divulgados hoje, o varejo cresceu 0,6% na comparação com abril de 2017. Acumulou altas de 0,7% no trimestre, 3,4% no acumulado do ano e 3,7% no acumulado de 12 meses. Além disso, também, os analistas da atividade do comércio mantêm a expectativa de crescimento para este ano de 2018. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, diz que os dados foram revisados pela entidade depois de ser divulgada essa pesquisa que eu falei agora, que apontam, então, para este ano de 2018, alta de 5% no varejo ampliado.
E as vendas reais do comércio para o Dia dos Namorados, que foi comemorado ontem, cresceram 2,2% em comparação a 2017. O dado é dos indicadores, da área de indicadores econômicos do Boa Vista SCPC. Esse crescimento é menor do que o visto no ano passado, que foi de 2,6%, 2,2% neste ano. O cálculo foi baseado em uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Boa Vista com abrangência nacional. Para o Dia dos Namorados, são consideradas as consultas realizadas no período de 1º até 12 de junho. Vamos agora entrar em mais detalhes aí sobre o resultado, do que aconteceu hoje. Do Banco Central dos Estados Unidos decidiu aumentar a taxa básica de juros por lá e ainda deu a indicação de que vão ser aumentadas mais 2 vezes a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Além disso, também teve aí uma boa perspectiva de crescimento da economia norte-americana e também uma elevação da inflação por lá. Pois essa decisão, ele costuma deixar o mercado muito agitado e hoje foi o que se viu na Bolsa Brasileira, que apresentou muita volatilidade e chegou em alguns momentos a ter uma queda aí de mais de 2%, mas depois a Bolsa Brasileira se recuperou. E além disso também o dólar subiu forte e depois ele virou para uma queda com mais uma atuação do Banco Central, colocando mais oferta de dólares no mercado. Os juros futuros hoje dispararam, tudo isso em função das notícias que vieram dos Estados Unidos, tanto da elevação da taxa básica de juros, como também essa sinalização de que vão ter mais 2 aumentos da taxa básica de juros neste ano de 2018 lá nos Estados Unidos. Como eu disse, a Bolsa de Valores chegou a cair 2% hoje, mas fechou com queda de 0,87%. Amenizou as perdas, então, em determinado momento do dia em que teve essa perda bem alta. Ela fechou em 72.122 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial amenizou os ganhos depois que o Banco Central, então, anunciou um segundo leilão extra de swaps. Levou a moeda a R$ 3,71 na venda, R$ 3,7137, ganhos de 0,17%. Então estão aí os resultados, que causaram essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos. O dólar, por enquanto, o governo brasileiro tem feito essa oferta maior aí da moeda norte-americana e tem segurado bastante, o dólar. Vamos ver até quando, que isso vai acontecer, que essa política vai continuar aí, principalmente com essa pressão agora, que vai ter aí do dólar, com fuga de dólares para os Estados Unidos, com essa decisão do Banco Central de lá em aumentar a taxa de juros e também melhorar as perspectivas de crescimento e de inflação nos Estados Unidos. Muito bem, agora a gente vai saber como é que fica o clima amanhã, quinta-feira. Vamos então começar com o clima da região sul do Brasil, A gente vê no mapa que temos ali uma grande parte de geada, mais um dia que vai ter ali uma forte geada se formando na manhã de amanhã, quinta-feira. A previsão do tempo, segundo o Clima Tempo, é de chuvisco e frio no leste do Paraná. As demais áreas têm tempo aberto, tem diminuição de nuvens e muito frio. Tem geada ao amanhecer no centro-sul e oeste de Santa Catarina e em todo o interior do Rio Grande do Sul. O mar fica agitado com ressaca na costa do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 14 de junho, para a região centro-oeste. A previsão é de céu nublado, chuvisco e frio no oeste de Mato Grosso do Sul e também no Pantanal. As demais áreas de Mato Grosso do Sul e o centro-sul e oeste de Mato Grosso têm sol entre nuvens e temperatura amena, mas não tem previsão de chuva. A previsão é de sol forte nas demais áreas do centro-oeste. Então a gente vendo aí, muito, mas muito frio então previsto a partir de amanhã, inclusive com um alerta aí da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, da entrada de uma massa de ar polar que derruba bastante as temperaturas na região sul do Brasil e principalmente no interior do Rio Grande do Sul, praticamente todo ele com previsão de geada, formação de geada amanhã, quinta-feira. Vamos agora às cotações.
Nas cotações, então, a gente começa pelo farelo de soja em Ponta Grossa. A cotação de hoje, 13 de junho, R$ 1.450. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.480 a tonelada. Agora vamos à saca de soja em Passo Fundo, R$ 76,50. Em Paranaguá, R$ 83,50. Em Rio Grande, R$ 81. E em Rondonópolis, R$ 69. Saca de milho agora, em Passo Fundo, R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 42. Em Rondonópolis, R$ 28. Tonelada do trigo agora, em Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. E em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca Pelotas, R$ 37,90. Em Cachoeira do Sul, R$ 38,25. O arroz em casca em Jaraguá, R$ 36,50. Vamos agora ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto em Santa Maria, R$ 115. Mesma cotação do feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115. O boi gordo em Barretos, arroba R$ 138. Arroba em Tocantins, R$ 128. E o quilo no Rio Grande do Sul do boi gordo, R$ 4,95. Agora o suíno, no interior do Rio Grande do Sul, suíno vivo, R$ 3,22 o quilo. E em todo o estado, a média, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,00 o quilo. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,20 o quilo. Eu quero lembrar a você que está chegando a hora aí de um evento muitíssimo importante. Faltam 2 dias apenas para o 3º Fórum Estadual do Agronegócio, Situação e Perspectivas. Este evento acontece nos dias 15 e 16 de junho, no Gran Palazzo, Centro de Eventos em Passo Fundo. No sábado, dia 16 de junho, tem o painel Nutrição e Adubação Racional de Culturas de Lavoura. Este painel será apresentado pelo engenheiro agrônomo João Dantas. Para quem quiser mais informações e também fazer a sua inscrição para participar do 3º Fórum Estadual do Agronegócio, é só acessar o site www.incia.com.br. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que este programa vai ao ar ao vivo nas redes sociais do Destaque Rural, sempre às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Mas para quem não consegue acompanhar todo o programa ao vivo, pode acompanhar ele gravado também nas redes sociais da Destaque Rural. Se você quiser mais informações sobre o agronegócio, fique à vontade, acesse o site destaquerural.com.br. Tem informações, tem também vídeos, reportagens especiais sobre o agronegócio que você encontra ali no site. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo final de dia aí de quarta-feira e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.